Diz assim a palavra dele: e sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no terceiro ano, dizendo: vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Podeis assentar, meus amados irmãos, em nome de Jesus. Eu vou prosseguindo aqui com a leitura. Extrema em Samaria. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Amém, irmãos? Então esse homem aqui, Obadias, servo do Senhor, sustentou 100 profetas dentro da caverna. Escondeu 50 numa caverna, 50 e sustentou os homens de Deus com pão e água. Amém? Verso 5: e disse Acabe a Obadias: vai pela terra todas as fontes de águas e a todos os rios. Pode ser que achemos erva, para que em vida conservemos os cavalos e muitas e mulas, e não estejamos privados dos animais. Verso 6: e repartiram entre si a terra para passarem por ela. Acabe foi a parte por um caminho, e Obadias também foi a parte por outro caminho. Quer dizer o seguinte: eu vou em uma estrada aqui, mãe Francisco, eu digo: olha, você vai por essa estrada aqui e eu vou por essa outra. Quem achar primeiro erva verde para dar para os animais, e aí nós achamos, nós voltamos. Verso 7: estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou, e conhecendo ele, prostou-se sobre o seu rosto e disse: és tu o meu senhor Elias? Obadias perguntando para Elias. Elias se encontrou com ele no caminho, e disse-lhe ele: eu sou. Vai e dize a teu senhor, que o senhor de Obadias aqui, irmãos, era Acabe. Eis que aqui está Elias. Porém ele disse: em que pequei, para que entregues teu servo na mão de Acabe, para que me mate? Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não mandasse em busca de ti. E dizendo eles: aqui não está, então ajuramentava os reinos e as nações, se eles te não tinham achado. Irmão, Deus guardou Elias. Acabe e Jezabel mandou procurar ele todos os reinos, não foi achado. Mas agora chegou o momento dele se encontrar com eles. Verso 11: e agora dizes tu: vai e dize a teu senhor: eis que aqui está Elias. Então o Obadias está dizendo: ele mandou te procurar em todos os reinos, todas as nações, ninguém te encontrou. Tu quer que meu Senhor me mate? O cara gritou agora. Eu vou chegar lá dando um recado dizendo que eu te encontrei. Ele achou, ele achou que você vai se entregar para ele. Obadias ficou surpreso. Verso 12: e poderia ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te tomasse, não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando, ele me mataria. Porém eu, teu servo, temo ao Senhor, dele a minha mocidade. Os irmãos estão entendendo o que ele dizer? Ele disse: se eu chegar lá e dizer que eu te achei, que eu te vi em tal lugar, e ele vim te caçar com o exército dele, não te achei, ele me mata. Obadias disse: o teu servo, eu sou fiel ao Senhor dele e dele a minha mocidade. Verso de número 13: porventura não disseram a meu Senhor o que fiz quando Jezabel mataram os profetas do Senhor? Como eu escondi a 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50, numas covas, e os sustentei com pão e água? E agora dizes tu: vai e dize a teu Senhor:
eis aqui está Elias, ele me mataria. Os irmãos estão entendendo que o profeta, o que Obadias está dizendo? Ele disse: rapaz, eu estou lá no palácio do rei, mas eu não me desviei. Eu sou fiel a Deus, mesmo lá dentro. Lá ainda tem bagaceira, mas eu sou homem de Deus lá dentro, sou fiel a Deus. Eu guardei 100 homens de Deus, escondi. Aí agora eu vou te mostrar para ele te matar e te matar. Mas ele queria que ele fosse dar notícia. Verso de número 15. E disse Elias: vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, que deveras hoje me mostrarei a ele. Então foi Obadias a encontrar-se com Acabe e lhe anunciou. Então Obadias, então aqui ele diz: pode ir, rapaz, eu vou me encontrar com ele, pode avisar. Então Obadias tirou todo o peso dele, disse: então vamos anunciar para Acabe que você quer se encontrar com ele. E foi Acabe encontrar-se com ele. Agora aqui, meus irmãos, eu peço que vocês, no verso 17, fiquem bem atentos a esse verso aqui. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: és tu o perturbador de Israel? Meus amados irmãos, esse versículo é pesado. Vemos aqui, irmãos, Acabe e toda a casa do seu pai. Os irmãos sabem que ele era homem de Deus, ele era servo de Deus, presbítero Francisco, mas ele começou a se desviar, adorando Deus de sua mulher Jezabel, os Baalins. Ele se desviou dos caminhos do Senhor, da rota do Senhor. Veja como são as coisas. Quem anda na verdade, naquela época já era perturbador. Se você anda em caminho estreito, você é um perturbador. Você não tem noção. Você é uma pessoa sem mente considerada pela sociedade. Então aqui Acabe, quando se encontra com ele, já vai com a afronta. Vocês ouviram o versículo? És tu perturbador de Israel? Mas só que ele aqui dentro da palavra de Deus, Elias, ele vai responder a Acabe à altura. Verso de número 18. Então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel. Como é que irmã Mariana, que se ele era profeta, homem de Deus fiel, se ele estava perturbando o povo Israel, ele estava pregando a verdade, a palavra de Deus, que salve. Quem era o perturbador de Israel era Acabe, com a casa do pai dele, a mulher dele, que matou muitos profetas de Deus. Tem muita gente que é assim. Ele é perturbador, ele vive todo de uma forma desordenada. E quem procura andar na presença de Deus passa por perturbador. O fariseu, o santarrão, o santão. Por isso que acaba quem dizer aqui com Elias. Mas Elias respondeu, irmãos, dentro da palavra de Deus. Então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, verso 18. Mas tu, não é assim que está escrito, irmãos? Mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Amém, irmãos? Vejam como ele, quer dizer, ele não estava casando com o resto. Ele disse: quem é mentiroso é tu. Quem é o perturbador de Israel é tu. Tu servia a esse mesmo Senhor que eu sirvo. Quem é o perturbador de Israel é tu e a casa de teu pai. Vocês deixaram os mandamentos de Deus para servir os deuses, para andar na porta espaçosa, larga. Amém, meus amados irmãos? Verso 19. Agora, pois, envia junto a mim todo Israel ao Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, que eram os profetas rei dele. Entendeu? Esse profeta aqui de Jezabel, irmãos, parece. É os profetas aqui de Jezabel. Eles queriam os profetas do jeito dele. Tem gente que quer profeta para profetizar para ele só coisa boa. Para profetizar, não profetizar contra o seu pecado.
É assim que o mundo quer profetas, que não leve a palavra como João Batista pregava, como Jesus pregava. Jesus, ele disse lá em João 8:32: e conhecereis a verdade vos libertará. Foi pregado aqui João 15 esse dia, né, meus irmãos? Se vocês guardarem a minha palavra, vocês vão ser meus discípulos. Então é assim, meus amados irmãos. Verso de número, continuando no verso 19, louvado seja Deus. Os 400 profetas de Acera que comem da mesa de Jezabel. 450 profetas com mais 400 dá quanto? 850 profetas, né? Ele desafiou esses mentirosos, esses profetas. E aqueles que comem na mesa de Jezabel. Jezabel era uma prostituta. Jezabel era uma devassa. É assim, irmãos, que a modernidade entrou dentro das denominações, a maioria. É assim que o povo quer a palavra de Deus, a igreja de Deus. Desse ritmo. Mas aqui, irmãos, o homem de Deus aqui, ele apareceu na hora certa, no momento certo. Verso 20. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas do Monte Carmelo. Verso 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Ele diz: vocês vão ficar cochilando em dois pensamentos, se baseando em dois pensamentos. Até quando você vai ficar baseado em duas doutrinas? E 5 doutrinas, em 100 doutrinas? Quando nós falamos em doutrina, não é doutrina de Marcos, mas é a doutrina do Evangelho, dos apóstolos. É a doutrina de Jesus Cristo de Nazaré. Então ele chama a atenção do povo. O homem de Deus, o pregador, o pastor, ele tem que chamar a atenção, tem que exortar, tem que ensinar a igreja do Senhor. Senão Deus pesa a mão sobre ele. Deus aqui falou a ele, irmão Francisco, para ele dizer para o povo: até quando vocês vão ficar cocheando em dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, será ele. E se é Baal, seguiu. Porém o povo lhe não respondeu nada. Amém, meus irmãos? Então diz: se Deus é Deus, vamos seguir a Deus. Se Baal é Deus, então segue. O que foi que aqui o profeta Elias quis dizer? Nós servimos a Deus ou não? Não é assim? Pastor, mas eu gosto de ficar em cima do muro. Se estiver em cima do muro, é de Deus. Quem está em cima do muro já é considerado do inimigo, porque ele está na dúvida, não é assim? Então não é de Deus. Tem que estar, irmão, com o pensamento em Deus. Verso 22. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Dei-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si 2 bezerros, e o dividiam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Verso 24. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Amém, irmãos? E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros, e preparai-o primeiro, porque sois muitos,
invocai o nome do vosso Deus, e não lhe meteis fogo, e tomaram o bezerro que lhes deram, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que, ao meio-dia, Elias zombava deles, e dizia: clamai em alta voz, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, porventura dorme e despertará. E eles clamavam a grandes vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços, e o pôs sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros, e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez, e o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. 36. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: preste atenção na oração. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Amém, irmãos? Essa é a oração de Elias. Tem muita palavra bonita, irmão, para isso aqui? Tem, Maria? Quero perguntar às irmãs e os irmãos aqui. Tem? Ele está pulando aqui? Pega! Tem muito ribulice que nós vemos no dia de hoje. Tem uma noite todinha se rasgando. Não que nós não devemos. Tem direção de Deus para orar a noite toda, 10 noites nós devemos orar. Mas não é por causa disso que Deus vai nos ouvir. Deus ele vai nos ouvir pela fidelidade de que nós somos diante dele. A oração que havia aqui foi uma oração para o povo começar a abrir a boca e estar com sono? Foi não. Poucas palavras. Poucas palavras. Um homem simples, um homem roceiro, né? Um homem que se vestia, né? Com roupa do campo, né? Roupa de pele de animal, né? Elias também era assim. Cinto de couro. Então, irmãos, esta foi a oração de Elias.
Mas vamos ver o que aconteceu no verso 38. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto. Deus ouviu a oração deles. E a lenha e as pedras e o pó ainda lambeu a água que estava no rio. Fogo aqui era bom, né, irmão? Você está sentindo esse fogo aí debaixo dos pés? Essa unção, aleluia, glória a Deus. O fogo de Deus é diferente. O fogo de Deus, irmãos, ele é tranquilo, não é fogo estranho, aleluias. É um fogo de paz, de alegria, de poder, de unção. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Quando o fogo de Deus vem, não tem doença. Se tem alguma doença na tua família, ou em você, ou em mim, é porque eu não quis ainda curar. Não, ele tem poder no estado, é só, é ligeiro. Esse Deus que vai servir, aleluias, glória a Deus. Não tem porta fechada, pode ter um muro grosso, com ferro, um cadeado, no ouro, no bronze, na prata. Pode ter ali um míssil do Put, pode ter um míssil do Kim Jong-un. Pode ser lançado, se Deus quiser que ele não pega fogo, não dá nada, porque Deus é poderoso, aleluias. Você sente esse fogo debaixo dos seus pés agora, aleluias, na tua vida. Esse é o fogo de Deus. Quando Deus quer te ouvir, não carece você se cortar, você gritar, você baculejar, fazer tantas coisas. Não, quando sua marca obedecer, para Deus te ouvir. Se você está sendo fiel, não quer te. Senhor, eu tenho sido fiel, eu tenho sido fiel. Se ele não resolver, é porque ele não quis. Mas na hora que ele quer resolver, ele chega rápido. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Talvez se fosse uma outra com fogo ali, irmãos. O fogo não acendia nem com gasolina, né? Mas Deus desceu fogo. A Bíblia está dizendo aqui que até a água do rego ali, o fogo lembeu a água. O fogo forte, o fogo de Deus, aleluia. Aleluia, verso 39. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E Elias lhe disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Não mandaram matar os profetas de Deus, irmãos? Nessa época que era assim. Hoje não é assim, você sabe. Deus manda você, nós entregar na mão dele e orar abençoando. Hoje é assim. Entendeu? Mas nessa época, mataram os profetas de Deus. Então aqui, na autoridade, já tendo vitória ali, Elias, ele disse o quê? Lançar em mão, pega ele. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, não tinha nada, e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos. Foi fazer uma oração. E disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. Sempre do lado do mar é mais fácil para vir chuva, né? Nas beiras-mar chove mais do que não é beira-mar, vocês sabem disso. Mas não é por causa disso. Deus manda chuva onde Ele quer, louvado seja Deus. E subiu e olhou e disse: não há nada. O servo, o moço de Eliseu ali, de Elias, ele disse: não, já estou olhando. Não, mas não tem nada lá não. Ele quis dizer assim: não, lá está azul, não tem nenhuma nuvem. Então disse ele: torna lá 7 vezes. Os irmãos estão ouvindo, né, irmãos? Um dos maiores profetas do Velho Testamento, amados irmãos. Ele não foi o homem que orou de agora, minha. E Deus respondeu na primeira, para queimar o altar ali, molhado, respondeu com fome. Já que Deus não respondeu ligeiro. Vocês estão entendendo como é as coisas?
É porque quem manda no céu é Deus, não é Elias, não é profeta. Às vezes a gente escuta assim: vem pela minha fé, se não aconteceu, eu rasgo, acabo com a Bíblia. Não pode dizer isso. Não, Senhor, mesmo que nós somos fiéis a Deus, não podemos dizer isso. Porque Deus, ele é Deus. Mesmo nós sendo fiéis, só vai fazer se Ele quiser fazer. Amém? Então aqui, meus amados irmãos, ele disse: volta lá quantas vezes? 7 vezes. O que é que significa isso? Perseverança, fé, acreditar que tudo é possível aquele que crê. Deus gosta de trabalhar, irmão Francisco e meus amados irmãos, no deserto. É quando você não tem nada. A viúva ali de Sarepta, Eliseu chegou lá: como é que você tem aqui? Não, tua serva não tem nada. Ela tinha uma coisinha, porque era costume sempre, rapaz, não tem nada. Mas Deus tem uma coisinha. Se tiver um caroço de milho em casa, tem. Não é verdade? Verso 44: e sucedeu que a 7ª vez, então foi cumprido as 7 vezes. 7 vezes, irmãos. E não orando, né? Ele disse: vai lá. E disse: eis aqui uma nuvem pequena. Eis uma pequena nuvem, com 7 vezes, irmãos. Foi o que o moço disse para Elias: eis que eu estou vendo uma nuvem, pequena. Ele vai dizer que também é essa nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. Elias mandou Acabe descer para um lugar estratégico, para que quando a chuva viesse, desse tempo ele chegar no palácio dele. E aqui, meus amados irmãos, louvado seja Deus, o moço de Elias disse: rapaz, eu estou vendo uma nuvem pequena, é pequena demais, do tamanho da mão de um homem. Deus não é muito pequeno. Esse não é do tamanho da mão de um homem. Não, pois pode mandar uma correr. Aí é fé, né? Aí é vida com Deus, é confiança. Oh, aleluia, louvado seja esse Deus que nós servimos. Aleluia, glória a Deus. E sucedeu, meus irmãos, e sucedeu que entretanto, isso mesmo, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezereel. Terminando. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezereel. Amém, meus irmãos? Então nós vemos aqui a vitória do homem de Deus. Teve dificuldade, mas Deus era com ele. Deus é com você, mulher de Deus, homem de Deus, jovem de Deus. O que Ele quer é que nós tenhamos perseverança. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus não mandou que ele matasse ali Acabe agora, nem Jezabel, vocês sabem disso. Porque Deus amava no Francisco Acabe e também a Jezabel. Deus deu a oportunidade. Os profetas de Baal ali, Deus mandou matar logo, ele matou logo. Mas Acabe se arrependeu? Não se arrependeu mais. Jezabel se arrependeu? Não. Ela morreu na morte de peixe. Os cães, cachorros comeram ela, mataram. E nós sabemos como foi a morte de Acabe. Uma flecha achou ele e transpassou ele. Amém? É um caminho triste para aqueles, meus amados irmãos, que não querem trilhar o caminho de Deus, ou que se opõem à palavra de Deus, ou à igreja de Deus, ou ao povo de Deus. Amém? Mas que nós vamos orar para que Deus venha trazer arrependimento, como foi pregado nessa noite, para que haja justiça, verdade, e que as pessoas venham
ter frutos dignos de arrependimento, para poderem ser batizadas, para poderem participar das coisas santas do Senhor. Que Deus abençoe a sua palavra nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus.